Bom dia, meus amados. Deus me trouxe uma mensagem hoje que eu queria compartilhar com todos vocês. São 5 para meio-dia, né? Do dia 2 de novembro, dia de Corpus Christi, né? E Deus me trouxe uma mensagem aqui que eu gostaria muito de fazer uma reflexão com vocês. Que a palavra de Deus, ela fala assim, em Oséias 4:6, ela diz assim, que meu povo perecerá por falta do conhecimento, do meu conhecimento. Aonde tem o conhecimento de Deus? Na Bíblia. Deus, tudo que Ele requer de nós, todas as bênçãos que Ele tem preparada para nós, né? Todos livramentos, estão tudo escrito aqui e Deus nos promete essas coisas. Está tudo aqui. Na Bíblia você encontra tudo. Você encontra bênçãos, você encontra livramentos, vocês encontram métodos para cuidar das suas finanças. Na Bíblia se encontra de tudo. Sociologia, tudo. Educação no lar. A Bíblia é um livro completo, meus irmãos. Completíssimo. E há gente que fala que a Bíblia precisa ser mudada. Como eu já disse várias vezes, a Bíblia está além desse tempo muito. Quando nós chegarmos na eternidade, a Bíblia estará aberta lá. E eu queria falar sobre um tema muito importante hoje, sobre o ocultismo. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. Peço a Ti nesse momento que me use, Senhor, como canal de bênção para passar a sua mensagem a todos aqueles que estiverem prontos para ouvi-las. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto, antes da gente entrar no assunto, porque a gente vai entrar num assunto muito complexo. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero ver alguns textos, ler alguns textos para vocês entenderem o que vai ser falado aqui é tudo que a Bíblia contradiz. Do tema que eu vou falar, de que é ocultismo, a Bíblia contradiz isso em tudo. O primeiro texto que eu queria ler é 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 28. Vamos lá. Samuel, a partir do versículo 3, 28, capítulo 28 é versículo 3. Samuel já havia morrido e todo o Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam espíritos. Saul era o rei na época. Depois que os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem, então Saul reuniu todos os israelitas e acampava em Giboá. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim. Por que ele consultou o Senhor? Porque ele tinha perdido Samuel. Samuel era o embaixador de Deus na época ali. Os reis, quando iam para a batalha, ele consultava. Samuel já tinha morrido, Samuel já tinha ungido Davi, só que Davi ainda não tinha tomado o trono, pego o trono, porque Davi teve que passar por todo um processo até que Deus entregou o trono na mão dele, porque Saul morreu, né? Então, Saul ainda era rei e Davi era um dos generais de guerra de Saul. Mas Saul comete uma besteira, ele não tinha quem consultar. Deus, ele tentou consultar Deus, mas Deus não falou com ele.
Porque quando eles iam para a guerra, ele consultava, e ainda mais que o exército dos filisteus era bem maior. Então o que Saul fez? Aí continuando aqui no versículo 7. Então Saul disse, versículo 7 do capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher, vejam bem, procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Ora, lá no início nós lemos que Saul havia mandado matar todas as pessoas que consultavam os espíritos, porque essa era a lei de Deus, a ordem que Deus deu. Deus detestava o ocultismo, as pessoas que consultavam espírito, mesmo porque os espíritos que são consultados, que não são espíritos que esteve presente com a gente, são espíritos enganadores que se fazem parecer com as pessoas que nós entendemos. Porque a palavra fala que os mortos voltam ao pó e o espírito volta a Deus. Bom, então olha que contradição. Primeiro ele mandou matar, porque foi a ordem de Deus, todos os médicos, mas restou uma e ele mandou consultar essa mulher. Eles disseram: existe uma mulher, no versículo continua. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma mulher em Endor. Saul então se disfarçou. Ele teve que se disfarçar, que ele havia mandado matar todas as pessoas que mexiam com o espiritismo. Ele se disfarçou, versículo 8 do capítulo 28, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. E disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe que Saul fez o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Essa mulher disse para ele. Até então não tinha reconhecido Saul, né? Aí versículo 11, ela perguntou: quem devo fazer subir? Olha, fazer subir é quem morreu. Quem devo fazer subir? Desculpem. Quem devo fazer subir? Versículo 11. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E Saul respondeu. Versículo 12. Quando a mulher viu, e Saul respondeu: Samuel. Eu quero que você traga para mim Samuel. Aí no versículo 12, quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? O que você está vendo? Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele que está subindo? Então ela botou: parece um ancião vestido em um manto que está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, quer dizer, ele presumiu, ela não afirmou que era Samuel, foi um ser que está subindo, e Saul ficou sabendo, não era Samuel, que se você continuar lendo esses versículos aqui, eu não vou acabar de ler, você vai ver que não é Samuel, porque Samuel só falou coisa ruim para ele. Samuel até disse que ele morreria naquela batalha, disse que o povo estava todo despreparado e que ele ia morrer, que ele tinha ofendido a Deus. E realmente esse foi um dos pecados que fez com que Saul perdesse o seu reinado. Esse foi um dos pecados. Tinha outros, mas esse foi consultar os espíritos. Então, isso é primeiro aqui na Bíblia que se fala sobre isso, sobre consultamento. Mas se nós formos, por exemplo,
em Levítico 19:31, nós vamos ver isso, ó. Olha o que fala Levítico 19:31. Eu estou fazendo isso aqui para depois a gente chegar aonde eu estou querendo chegar. Levítico 19:31, vamos lá. Levítico 19, versículo 31. Versículo 19, versículo 31. Tá aqui, ó. Levítico 19, versículo 31. Ordem de Deus falando. Levítico 19, versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Aí ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus falando isso para eles: não consultem aos médicos, ao espírito, porque quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados. Eu sou o Senhor, consultem a mim. Quem tem Deus não precisa de mais nada. É abominável, mesmo porque é tudo espírito enganador. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira, ele mentiu desde o princípio. E os espíritos que se fazem aí nesses terreiros aí são espíritos caídos. Que o diabo, quando veio para a terra, a Bíblia fala que ele arrastou com ele 1/3 dos anjos. Esses anjos são os espíritos que são aliados de Satanás que estão na terra aí. E nós, pela glória e honra de Deus, nós estamos vencendo ele. Por onde? Pela palavra, pelo conhecimento. Ainda aqui no versículo, em Eclesiastes, no versículo 20, no capítulo 20, em Eclesiastes mesmo, nós lemos o capítulo 19, versículo 31. Agora vamos no capítulo 20, versículo 27, em Eclesiastes. Diz assim: os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. É Deus falando também, dando ordem. Levítico está dando ordem para Moisés. Eles ainda estavam lá no meio do deserto ainda. É Deus preparando aquele povo que viveu num mundo totalmente idólatra, cheio de ocultismo, que era o Egito. Ele estava preparando ali aqueles 40 anos do deserto. Moisés vai explicando essas ordens de Deus, tudo, porque está preparando eles para entrar numa nova terra. Entendeu? Então, como eu li até agora Velho Testamento, pode falar assim: isso aí, aqui por exemplo, nesse versículo, versículo 20, capítulo 20, versículo 27, os homens ou mulheres que entre vocês foram médicos ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Aqui até parece olho por olho, dente por dente, mas naquela época era. Mas nós estamos aqui lá no deserto, lá quando o povo saiu da terra da escravidão de 400 anos no Egito, que era um país totalmente demoníaco. Faraó hoje significa diabo. A palavra faraó hoje, biblicamente, é diabo. Entendeu? Deserto, lugar de provação. Então, para não falar que nós estamos lá no olho por olho, dente por dente, eu quero ir agora lá no Novo Testamento. E eu vou ler uma passagem do apóstolo Paulo, que é um dos apóstolos mais requisitados no meio dos espíritos. Apóstolo Paulo é um dos apóstolos mais requisitados no meio dos espíritas, né? Porque o espírito, quando a gente faz uma parte da teologia, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. No espiritismo, eu sei que o espiritismo ele professa Cristo e trabalha lá uma Bíblia de um lado e o Evangelho segundo Allan Kardec do outro. E eles usam muito Paulo. Eu quero ler agora então a passagem de Paulo, né? Que é muito respeitado pelos espíritos, que está em Gálatas. Gálatas foi escrito por Paulo.
né? Gálatas é depois do livro de Coríntios. Vamos lá, Gálatas. Gálatas, vamos ver o que Paulo fala. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Paulo falando, apóstolo Paulo, Novo Testamento, Jesus já tinha partido, já tinha morrido, foi crucificado, morto e ressuscitou, e já tinha subido aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. E aí Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E ele diz assim, em Gálatas capítulo, digo de novo, Paulo, um dos apóstolos mais conceituados entre os espíritas. Veja o que ele fala. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito que está falando aqui é o Espírito de Deus. E de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito de Deus. E o Espírito, o que é contrário à carne. O Espírito de Deus, ele entra em guerra com a nossa carne. Que a nossa carne, ela é pecaminosa. E ele continua. Eles estão em conflito, o espírito e a carne, um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora vocês prestem atenção. Versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele fala, quais são as obras da carne que são manifestas? Paulo falando, as obras da carne, que é pecaminosa. Primeiro, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ocultismo, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, é Paulo falando, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É Paulo falando, meus irmãos. Feitiçaria, ocultismo. Bom, agora eu vou entrar no ponto que eu desejo. Eu fiz uma pesquisa porque antes de ontem foi comemorado Halloween. Essa festa é uma festa de comemoração do Dia das Bruxas. Aí na hora, eu estava aqui em casa, veio me entregar umas compras aqui, o cara estava falando de Halloween, com a filha dele, eu falei, meu amigo, não deixa sua filha mexer com isso não. Ele falou, não, Halloween é as bruxas coitadinhas, porque elas eram mortas, as mulheres eram mortas inocentemente e coisa. Eu peguei e expliquei para ele, peraí, não é bem assim. Bruxo é pessoas que trabalham com ocultismo. Elas sempre existiram. Obviamente, existe esse problema de ter matado muitas pessoas. Muitas mulheres foram mortas na época quando começou o papado lá daquelas cruzadas, porque começou a revolução lá dos protestantes. Então, a Igreja Católica sempre foi chegada a fazer um churrasquinho humano, né? Então ela começou a queimar muitos dos reformadores, e muitas mulheres, a igreja botava como se fossem bruxas e queimava, viva. E isso durou 400 anos, é o período das trevas que fala, né? Na época da era cristã. Aquelas cruzadas ali durou 400 anos, matou 100 vezes mais do que os judeus, do que Hitler fez com os judeus, de crueldade. Eles queimavam vivo ali, ó.
Foi 400 anos a luta do protestantismo contra o catolicismo. E ali matavam-se muitas mulheres, aí eles tinham que ter um pretexto para matar as mulheres. Não, é bruxa, é bruxa. E não é. Mas por que eles falaram que era bruxa? Porque lá no passado existiam as bruxas. E eu peguei para vocês aqui, eu busquei para saber a origem da palavra bruxa. E tá assim, ó, bruxa ou bruxo é ocultismo. Tá aqui. Homem que, como as bruxas, se utilizam de supostas forças sobrenaturais para causar malefícios, prever o futuro e fazer sortilégios. O que é sortilégio? Ato de magia praticado por feitiçaria, feitiço maléfico, bruxaria. Isso aqui é uma bruxa. Isso aqui é bruxaria. Bruxaria está ligado ao ocultismo. E tudo que é ocultismo, Deus é contra, porque Deus é livre-aberto. Deus, ele não põe nada em oculto. Se ele quisesse botar, ele poderia ocultar muita coisa na Bíblia, inclusive os pecados de Davi, né? Ele poderia ocultar que Pedro negou 3 vezes. Não. Deus, ele é uma lâmpada acesa aos olhos de quem quiser o seguir. A Bíblia está aqui, é uma lâmpada. Então, tudo que é ocultismo, que é escondido, que é engano. E bruxa significa isso. Outra coisa, as pessoas fazer festa, Halloween, ou Halloween, e pegar suas crianças e vestir de bruxo de noite, luz apagada, aquele negócio tudo, coisa e tal. Gente, uma criança de 4, 5, 6 aninhos, vocês não entendem, gente. Nós temos 2 mundos. Nós temos um mundo espiritual bom, que é de Deus, e tem um mundo espiritual do mal. Uma criança de 4, 5, 6, 10, 12 anos, ela está sujeita a absorver qualquer coisa. Seja, se você plantar na mente dela coisa boa, ela vai absorver coisa boa. Se você implantar coisas ruins, ela vai absorver coisas ruins. Então, quando você vai fazer festa para bruxa, aquela criança ali, ela está sujeita a ter um crescimento complicado, porque o espírito, todo ano naquela festa, o espírito do mal está rondando aquela criança. Eu fiz uma pesquisa, o Halloween começou lá nos Estados Unidos, né? Há muitos anos, há séculos atrás. Então, e se estendeu para a Europa, fora, coisa e tal, e veio para o Brasil. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Halloween. Olha o que acontece. Nos Estados Unidos, olha só, os Estados Unidos hoje é o país que tem maior número de assassinato de jovens. E de crianças que cometem assassinato. Há 3 semanas atrás, um menino de 10 anos pegou a arma do pai, entrou lá na cidade, não sei se foi na Califórnia, e saiu atirando, disparou, matou 2 crianças e mandou o resto, acho que não sei quantos feridos para o hospital. Moleque tinha acho que 9 anos de idade, 10 anos. Mas isso acontece constantemente, entendeu? E eu fiz uma pesquisa que lá é comemorado o dia de Halloween. E essa pesquisa mostra, olha, vejam bem, para falar o que eu estou falando aqui, eu pesquiso antes, mostra que geralmente esses fatos acontecem logo depois da data que se comemora tal dia. Aí dali para frente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sempre acontece uma carnificina desse tipo. Por quê? As crianças, elas estão com aquilo na mente. O diabo, ele faz isso, o ocultismo faz isso. Então, eu preciso que vocês entendam, gente. Tanta coisa boa para a gente comemorar.
Você vai comemorar uma coisa que eu acabei de explicar aqui, está na Bíblia, a Bíblia, entendeu? Deus é contra tudo isso, porque Deus sabe os ardis de Satanás. Deus sabe, porque bruxa. O que tem a ver bruxa com Satanás? Tem tudo. Tem tudo. Porque bruxa, consulta espírito. Espírito que é o que? São os anjos caídos que veio de Satanás. Rapaz, nós vivemos num mundo, gente. Nós temos que entender num mundo que nós vivemos, onde jaz Deus, ele não esconde-se da gente. Onde o diabo está presente. Só que nós somos aqueles que professam a fé em Cristo, aqueles que andam na palavra de Deus. Estou falando isso baseado em mim. Eles estão blindados para esse tipo de mal. Por quê? Porque a gente, os cristãos, principalmente os protestantes que estudam a Bíblia, a gente é blindado porque nós já conhecemos os enganos do diabo. Obviamente tem muito cristão aí, muito evangélico aí que já está enganado há muito tempo, está na igreja por ficar. É ali um pau morto. Mas aquele cristão que é fiel mesmo, que busca a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, ele é blindado, porque ele se precavê. Então, quem está vos falando aqui agora é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que crê na cruz, no sacrifício de Jesus na cruz, e que crê que nós estamos de passagem desse mundo, caminho a uma eternidade. E que sabe também, porque a Bíblia diz que muitos não entrarão na eternidade. Então, eu vim trazer isso aqui para vocês hoje, para que vocês possam ter, pelo menos, se vocês não concordem comigo, tenham pelo menos a curiosidade de ir na Bíblia, principalmente os que se dizem cristãos, e os espíritas, porque os espíritas também eles acreditam em Cristo. Está aí a gravação. Vai nos versículos que eu citei aí, ó, Samuel 28, de 1 a 15, Levítico 19, 31, Levítico 20, versículo 27, e Gálatas 5, do versículo 16 ao 24. Vão lá e procuram isso aí, ó. Vocês vão ver tudo que eu li, está escrito lá. E sobre o significado de bruxas e bruxos, só baixar no Google, gente. O que significa? Aí vocês falam, mas não existe. Gente, se significa isso, como é que você vai fazer festa para isso dentro da sua casa com seus filhos, meu Deus do céu? Isso aí pode causar uma demência na criança, que a criança amanhã ou depois, por mais disponibilidade financeira que a família tem, a criança vai crescer, ela pode ser uma criança completamente desnorteada, ela pode ter uma depressão precoce, ela pode depois crescer, não conseguir se formar, não conseguir estudar, ela vai estar com a mente embocada sempre por mal, sendo que quem provoca isso são os próprios pais. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. Que vocês possam, me perdoem as pessoas que praticam essas coisas, mas procurem na Bíblia. Se vocês são, estou falando para os cristãos, se vocês são cristãos, ou até mesmo os espíritas, que eu falei, o espírita trabalha com a Bíblia do lado, eles acreditam em Cristo, principalmente nas palavras do apóstolo Paulo. Tu vê aí, ó, mais uma vez, 1 Samuel 20, do versículo 1 ao 15, 1 Samuel capítulo 28, do versículo de 1 a 15, Levítico 19, no versículo 31, Levítico capítulo 20, versículo 27, Eclesiastes 9, versículo 5, e Gálatas, que é a carta de Paulo aos Gálatas,
que é capítulo 5, versículo 16 ao 24, e vocês tirem suas conclusões. Ou então, se você é cristão, não aceitar isso, peguem a Bíblia e rasguem e seguem a quem vocês quiserem seguir. Mas como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tenham todos um bom dia e fiquem na paz de Deus.